Olá pessoal, essa é a nossa última aula sobre movimento harmônico. Então hoje eu vou falar sobre osciladores forçados, quando tem uma força externa no meu sistema oscilatório. Bom, na última aula a gente viu que, por exemplo, se eu tiver um sistema massa-mola, se eu tiver um oscilador harmônico, que está imerso num fluido, de modo que eu tenho uma força de atrito com o fluido, por exemplo, a resistência do ar, esse sistema, a amplitude dele vai diminuindo, ele perde energia mecânica e vai diminuindo a amplitude até simplesmente parar de oscilar. O sistema simplesmente a oscilação morre. Então o que a gente tem que fazer para manter esse sistema oscilando? Eu tenho que, de alguma maneira, injetar energia no sistema. Então, por exemplo, se eu largo um balanço, boto lá uma criança no balanço, largo, a criança está lá sentada no balanço, ele vai oscilando, oscilando, oscilando até parar na posição de equilíbrio. O que eu tenho que fazer para manter o balanço, para manter a criança lá brincando no balanço é empurrar o balanço de maneira periódica. Ou seja, eu tenho que forçar o meu sistema, eu tenho que injetar energia no meu sistema para que ele se mantenha oscilando. Então hoje a gente vai estudar esse tipo de oscilador harmônico quando eu tenho uma força externa periódica que injeta energia periodicamente no sistema e mantém ele oscilando. Então, num sistema desse tipo, num oscilador, é muito comum a gente falar na quantidade de energia, por exemplo, no caso amortecido, na quantidade de energia que o sistema dissipa por ciclo. Então a gente está interessado em quantos joules por ciclo o sistema perde energia. Então é isso que mede a taxa com que o sistema dissipa energia, é a quantidade de energia por ciclo, ou seja, a quantidade de energia que ele perde no período. Então se eu injeto energia a uma taxa maior do que ele perde, o que acontece? O sistema ele começa a oscilar com uma amplitude cada vez maior. Então o balanço é sempre uma analogia muito útil. Se eu injetar cada vez, empurrar com uma força muito grande, a amplitude de oscilação do balanço vai aumentando cada vez mais. Então se eu fornecer energia a uma taxa maior do que o sistema está dissipando, aumenta a amplitude de oscilação, que significa que aumenta a energia mecânica do sistema. Então para mim manter o sistema com uma energia mecânica constante, eu tenho que fornecer energia à mesma taxa que ele perde. Então a quantidade de energia que ele perde por ciclo, devido às forças dissipativas, como a resistência do ar, tem que ser fornecida por meio de uma força externa. Tá certo? Bom, nós vamos nos concentrar aqui no sistema massa-mola, então, com uma força externa que atua de maneira periódica. Então, o nosso sistema é o tradicional sistema massa-mola. Na verdade, o formalismo matemático, eu não vou entrar aqui, pessoal, a aula é só qualitativa, vai ter pouquíssimo, eu só vou discutir mais os diferentes aspectos qualitativos aí da solução, por exemplo, da equação diferencial para o oscilador amortecido e forçado, porque a matemática se torna mais complicada, mas assim, o tipo de equação diferencial e formalismo matemático, ele se aplica de novo a uma série de situações. Então, eu tenho o meu sistema massa-mola, nós vamos nos concentrar, embora o formalismo matemático se aplique a várias situações. Para deixar as coisas mais concretas, obviamente, nós vamos nos fixar, nós vamos manter aí o sistema massa-mola como o nosso sistema padrão aí para entender osciladores harmônicos. Então, eu escolhi aí meu x igual a zero, não é muito importante. Eu tenho aqui um bloco de massa M, uma mola de constante elástica K. Vamos desenhar as forças aí que atuam. Vamos colocar, digamos que nesse instante de novo, não importa, digamos que está se movendo para lá o bloco. Eu quero só desenhar as forças. Então, quais são as forças que eu botei aqui? A força tradicional, força elástica, força restauradora que a mola faz um bloco. Bom, é para isso que eu quero desenhar a velocidade, porque eu quero desenhar também a força de resistência do ar da última aula. Aqui a força de resistência do ar, que é sempre oposta ao vetor velocidade, por isso que eu preciso, para mim desenhar a força de resistência do ar, eu tenho que escolher aqui um sentido para o movimento do bloco. Se o bloco está se movendo para lá, força de resistência é sempre contrário ao vetor de velocidade. Quando o bloco está vindo para cá, a força de resistência do ar aponta para o outro lado.
Tá? Então essas são as duas forças aí que a gente viu na última aula. Não tem atrito, tá? Não tem atrito entre a superfície do bloco e a superfície em cima da qual o bloco oscila. E eu tenho aí uma força periódica atuando no bloco. Tá? Eu não vou desenhar essa força porque essa força ela troca de sinal de acordo com uma certa frequência. Tá? Então eu não vou desenhar ela porque simplesmente não faz sentido desenhar, porque ela está atuando às vezes para um lado e às vezes para o outro. Tá? Eu vou colocar a fórmula matemática para essa força e espero que fique claro o que eu quero dizer. Tá? Então vamos escrever já a segunda lei de Newton para esse problema com a força externa periódica. Vou botar assim, né? Aqui eu tenho ainda mais, além dessas duas forças, repito, não tem atrito entre as duas superfícies, mas ainda eu vou ter uma força externa senoidal. Vamos botar aí uma força externa senoidal, que é, no caso particular, uma força externa periódica. Vamos escrever aí a segunda lei do nosso problema. Então essas duas forças aqui a gente já está acostumado. Eu tenho a força restauradora, tá? Menos Kx. Tenho a força de resistência do ar, que vai ser menos B componente x da velocidade. E tenho a minha força externa senoidal periódica. Essas são as três forças que atuam no meu sistema. E a forma matemática dessa força é o seguinte. Ela tem uma amplitude F0 vezes cosseno de uma certa frequência externa de excitação vezes o tempo. Certo? Tudo isso tem que ser igual a massa vezes aceleração, componente x da aceleração do bloco. Essa é a segunda lei de Newton para este problema. Esta é a minha força externa periódica. Vejam que ela depende de dois parâmetros. Ela tem uma amplitude, que é positiva. Tá? Então, essa aqui é a amplitude da força externa, tá? Que é uma medida da intensidade da força. Então, por exemplo, na analogia com o balanço, quanto mais forte eu empurro o balanço, maior é a amplitude da força que está sendo aplicada. Tá? Então veja que essa força é simplesmente uma função cosseno. Tá? Então ela tem uma certa amplitude. Essa amplitude é uma medida da magnitude da força. E ela tem também uma frequência. Tá? Essa frequência, obviamente, também é um parâmetro positivo. Isso aqui é o que a gente chama de, eu vou chamar de frequência externa, né? Por isso eu usei um extra, porque é a frequência com que eu aplico a força. Frequência externa ou frequência de excitação. Vou chamar de frequência externa aqui. Tá? Ou frequência de excitação do sistema. O que é essa frequência, pessoal? É o jeito que, tá? A frequência é como é que eu, na analogia com o balanço, eu posso empurrar o balanço, posso empurrar ele meio numa frequência que não tem nada a ver com o movimento do balanço, eu posso empurrar ele numa frequência que está mais casada com a frequência de movimento do balanço. Eu posso empurrar ele mais rápido ou eu posso empurrar ele posso empurrar ele mais rápido ou posso empurrar ele mais devagar. Tá? Então, na verdade, o balanço, a ação dessa força sobre o bloco, tá? Não dá para fazer muito analogia com o balanço, porque no balanço a força ela atua, tá? Uma força de contato, a gente empurra num curto intervalo de tempo e depois a força não atua mais. Depois o balanço volta e a gente empurra de novo. Agora, aqui, essa força está sempre presente. Tá? Essa força está sempre atuando no bloco. Tá? Agora, às vezes ela é positiva e às vezes ela é negativa, porque o cosseno aqui varia entre menos 1 e 1. Tá? Então, às vezes a força está atuando para um lado e às vezes ela está atuando para o outro. Se a frequência é muito grande, essa força está trocando de sinal a todo tempo. Tá? Então, de certa forma, é como se eu pegasse esse bloco aqui e estivesse chacoalhando ele com uma certa frequência. Tá? É mais ou menos isso que essa força faz no sistema. Tá certo? E não é também verdade, um ponto importante, que a força fornece energia para o sistema. Sim, ela fornece, mas tem que ter um pouco de cuidado, porque ela também remove a energia do sistema. Tá? Veja, quando o bloco está indo para cá, quando a força é negativa, ela está fazendo um trabalho negativo, ela está removendo a energia do sistema. Tá? Então não é tão óbvio o que essa força está fazendo. Tá? Ela troca de sinal, tá? A velocidade com que ela troca de sinal está relacionada com a frequência. Quanto maior a frequência, mais rápido ela troca de sinal. Quando a frequência é igual a zero, isso aqui é igual a 1, a força é simplesmente constante. Tá? Então, bom, não é verdade que a força está fornecendo energia para o sistema a todo momento.
Ela remove e ela fornece energia para o sistema. Tá claro? Bom, então, vamos escrever a equação diferencial, né, só para vocês verem o que se parece a essa equação diferencial. Vou passar isso aqui tudo para cá, vou botar as derivadas e a gente obtém o seguinte: massa vezes derivada segunda de x em relação ao tempo, depois eu tenho esse termo que eu passei para cá, mais B, que é o parâmetro que vem da força de resistência do ar, que está associado com a densidade do fluido, depende também da forma do objeto, a gente discutiu isso na última aula. Velocidade é dx dt, e depois eu tenho esse meu termo aqui, mais kx, e tudo isso vai ser igual à força externa. Tá? Essa é só uma maneira de escrever a equação, tá? Uma maneira bastante usual. Tá? Vejam, quando isso aqui é igual a zero, ou seja, quando a amplitude da força aplicada é igual a zero, eu tenho simplesmente a equação da aula anterior, que é o oscilador simplesmente com um amortecimento, tá? Com a resistência do ar. Tá? Essa equação aqui ela é chamada de uma equação diferencial inhomogênea, tá? Porque toda parte que envolve x aqui, que é a variável que eu quero tentar obter, né? O objetivo sempre de resolver essa equação diferencial é tentar obter o x de t. Então toda parte que envolve x, na aula anterior ela é igual a zero. Nesta aula ela é igual a uma coisa, a uma função do tempo. Tá? Uma coisa, é uma função do tempo que a gente chama de inhomogeneidade. Tá? Então isso aí é o que a gente chama de uma equação diferencial inhomogênea. Quando isso aqui é igual a zero, a equação ela é homogênea. Tá? Então esse problema, na verdade, ele tem uma equação que a gente chama homogênea, que é associada a esse problema, que é a equação quando isso aqui é igual a zero. A gente chama de equação homogênea associada a esse problema. Certo? Como é que é agora? Bom, isso aqui já não é trivial de resolver, não é lá tão trivial, desculpa. Tá? Eu vou só então discutir como é que é a solução dessa equação de maneira qualitativa. Tá? Como é que é a solução para o x de t dessa equação? Tá? O x de t dessa equação ele é o seguinte: ele tem duas partes, tá? Ele pode ser decomposto numa soma de duas funções. E ele tem uma primeira parte que eu vou chamar assim, x de t, que é uma função do tempo, mais x est, que é uma função do tempo. Por que eu usei essa notação? O t aqui significa transiente. Tá? Então, esta aqui é a parte transiente da solução. E esta aqui é a parte estacionária da solução. Por isso eu usei x est. Certo? O que é uma parte transiente? Tá? Essa função aqui, ela é diferente de zero só por um certo intervalo de tempo. Tá? Então o que acontece nesse sistema? Tá? Eu já vou falar em detalhe, um pouquinho mais em detalhe o que é cada uma dessas partes. O que acontece nesse sistema? Tu bota ele para oscilar, tem lá a força atuando, ele no início ele faz um movimento mais difícil de entender e depois ele entra no que a gente chama, se a gente esperar um tempo suficientemente longo, ele entra no que a gente chama de um regime estacionário e começa a oscilar de uma maneira bastante regular. Tá? Então ele faz inicialmente um movimento meio confuso, que é mais difícil de entender, depois ele entra num movimento regular. Tá? Então a gente diz que o sistema, depois de um certo transiente, que é um intervalo de tempo transiente ou transitório, o sistema entra num regime estacionário regular que é descrito por essa solução aqui. Tá, então deixa eu só falar um pouquinho sobre cada pedaço da minha solução completa x de t. Tá, então, como eu falei, a aula vai ser praticamente toda qualitativa. Vou botar parte, né? Vou botar só o regime transiente. Tá, o que eu posso contar para você sobre o regime transiente? Quais são as características do regime transiente? Pessoal, o regime transiente, tá, que é o meu x de t, é solução do problema
sem a força externa anterior. Tá? Então, para obter, como é que a gente obtém a parte transiente? Coloca isso aqui igual a zero e resolve a equação. Ou seja, a parte transiente para esse problema é dado pela solução para o x de t que a gente viu na aula anterior. Tá? Então, sem o forçador externo, tá? Sem o forçador externo, a gente obtém simplesmente, tá? Ou seja, se a amplitude da força é igual a zero, a gente resolve essa equação e obtém a parte transiente, que é simplesmente um oscilador amortecido sem força externa. Vale tudo que a gente viu na aula anterior. Tá? Então, essa parte transiente não depende da força externa. Tá? Não depende da força externa. E a propriedade mais importante é o quê? Para tempos, o que a gente viu na última aula? Para o oscilador amortecido sem força externa, a amplitude vai diminuindo até que o sistema simplesmente para na situação de equilíbrio. Ou seja, no limite em que o tempo vai para infinito, ou seja, para tempos suficientemente longos, essa função aqui, ela simplesmente vai para zero. Tá claro? Então a parte transiente da solução é simplesmente um oscilador amortecido, que significa que ela decai a zero para tempos suficientemente longos. Certo? O que mais eu posso afirmar aí? Tá? Vamos passar para a parte agora estacionária, que na verdade é a parte que nos interessa mais. Tá? A parte estacionária da solução, quais são as propriedades? Tá? Quais são as propriedades? Tá? Essa parte, eu vou botar só assim, ó, diferente de zero, quando t vai para infinito. Tá? Então, quando t vai para infinito na solução completa, isso aqui vai para zero, isso aqui, em geral, é diferente de zero. Tá? Ou seja, então a parte estacionária ela sobrevive para tempos muito longos, e é por isso que a gente se interessa mais pela parte estacionária desse problema. Isso aqui é simplesmente descrito. Tá? A física dessa parte aqui transiente é simplesmente a física da aula anterior. A gente está interessado nisso aqui. O que acontece com esse sistema se eu espero um tempo bastante longo? Bom, isso aqui vai para zero, sobra só isso aqui. Então é isso aqui que nos interessa. É a parte estacionária. Então, em geral, ela é não nula. Tá? A amplitude da solução estacionária é constante. Nós já vamos ver a fórmula da amplitude, que é o que nos mais interessa aqui. Tá? Então, a amplitude constante e a frequência de oscilação. Tá? Então, a frequência de oscilação, vou botar só assim, né? A frequência da solução x extra é simplesmente a frequência da força externa. Em outras palavras, pessoal, eu não quero entrar muito na matemática disso aqui, tá? Veja, isso aqui é o quê? É uma amplitude. Essa solução é dada por o quê? É uma amplitude, tá? Uma amplitude constante com relação ao quê? Com relação ao tempo, a amplitude é constante, vezes uma função cosseno da frequência externa vezes o tempo, e daí tem um fator de fase aí que também depende dos parâmetros que eu não estou interessado. Tá? Mas o que é importante aqui entender sobre a solução ou saber da solução estacionária? Que a amplitude dela é constante, tá? O que significa que para tempos longos a quantidade de energia por ciclo que está sendo fornecida pelo sistema é a mesma quantidade de energia que está sendo perdida devido à dissipação da resistência do ar. Tá? E a frequência dessa função, a frequência associada a essa função, que é uma função senoidal, é dada simplesmente por um cosseno, é a frequência da força externa. Tá? Então o período é o mesmo período associado à repetição da força externa. Tá certo? Essas são as características aí principais. Então o que acontece? A parte transiente, ela independe da força externa. Toda a informação sobre a força externa está contida na
na solução estacionária. Bom, vamos dar uma olhada como é que é a cara da amplitude dessa solução, que é o que mais nos interessa aqui. Tá? Como é que é a expressão para a amplitude da solução estacionária? Tá? O xm tem a seguinte forma. O xm é igual a F0, que é a amplitude da força externa, dividido pelo seguinte. Dividido por raiz de m ao quadrado, ômega ao quadrado menos frequência externa ao quadrado, tudo isso aqui ao quadrado, mais b ao quadrado, tá? Que é o termo que vem a parte que vem da resistência do ar, frequência externa ao quadrado. Tá? Isso aqui é a expressão mais importante dessa parte de osciladores forçados, tá? A expressão para amplitude da solução estacionária. Tá? Deixa eu só ver se eu não errei nada aqui, escrevendo essa fórmula, não. Tá? Então, essa aqui é a expressão para amplitude da solução estacionária. Nota que essa amplitude é constante, ela não depende do tempo, tá? O que significa que a energia mecânica do sistema é constante nesse regime. Então, para tempos muito longos, a energia mecânica simplesmente se estabiliza e fica constante. Tá? Então, é muito importante essa relação entre amplitude e energia mecânica. Tá? A gente viu que a energia mecânica no oscilador harmônico está relacionada à amplitude de oscilação ao quadrado. Tá? E essa aí é uma relação muito importante, não só aqui, mas em física, vocês vão ver em ondas também nos próximos tópicos, que a energia de uma onda ela é proporcional à amplitude de oscilação da onda ao quadrado. Tá? Então, a relação entre amplitude de oscilação e energia mecânica é algo que ocorre em vários outros tópicos aí da física. Tá? Então, amplitude constante significa simplesmente que a energia mecânica é constante, porque a energia mecânica vai ser proporcional a essa amplitude aí ao quadrado. Certo? Veja, o que é o ômega aqui? O ômega é o que a gente chama, isso aqui é importante escrever, o ômega é o nosso tradicional raiz quadrada de K dividido por N. Tá? O ômega é raiz quadrada de K dividido por N. E a gente chama, nesse contexto aqui, a gente costuma chamar o ômega de frequência natural. É chamado de frequência natural do sistema. Ou seja, essa é a frequência que o sistema oscilatório tem com B igual a zero, ou seja, sem resistência do ar e sem a força externa. Tá? Então é a frequência natural do sistema, vai depender do cada mola, da massa. Tá? Aqui aparece a frequência externa, a frequência da força externa, aqui aparece o B da resistência do ar. Vejam, o que é interessante nessa expressão? Isso aqui é até que tá? Não é bastante assim, razoável, né? Que a amplitude dependa a amplitude de oscilação dependa diretamente da amplitude da força externa. Bom, pensa de novo no balanço, né? Que é sempre uma analogia útil. A amplitude aumenta quanto mais forte a força que eu faço. A amplitude de oscilação do balanço aumenta cada vez mais. Aqui é a mesma coisa. Então é razoável pensar que se eu aumentar a amplitude da força, ou seja, se eu forçar o meu sistema massa-mola cada vez mais forte, ele vai oscilar cada vez com uma amplitude maior. Então isso é bastante razoável. O que é menos intuitivo nessa expressão e por isso mais importante é que a amplitude depende da frequência com que eu excito o meu sistema. Tá? Isso já não é mais tão intuitivo, por isso que é mais interessante. Tá? Significa que a amplitude e a energia mecânica passam a depender da frequência com que eu aplico a força no sistema. Tá certo? Então a gente vai querer ver agora o que acontece com... Tá? Vamos fazer um gráfico da amplitude em função da frequência externa com que a força atua no sistema para ver o que acontece. Tá? Então, primeiro, a gente pode olhar para dois limites, tá? Para duas situações extremas, que é quando a frequência é muito pequena e quando a frequência é muito grande, para nos ajudar a fazer um gráfico, tá? E para ter algum tipo de intuição sobre o que está acontecendo. Tá? Então, por exemplo, quando a frequência externa
é igual a zero, o que acontece com, tá? Quando a frequência externa é igual a zero, o xm ele é igual a f0 dividido por n vezes ômega ao quadrado. E isso aqui é igual a k dividido por m, então isso aqui é simplesmente f0 dividido por k. Ora, no caso em que a frequência externa é igual a zero, eu simplesmente não tenho uma força oscilatória. Tá? Voltem lá para o início, para a equação diferencial. Tá? Se eu coloco a frequência externa igual a zero, eu tenho simplesmente uma força constante de modo F0 atuando no meu sistema. Quando eu tenho uma força constante atuando no sistema massa-mola, eu simplesmente desloco o ponto de equilíbrio, o sistema passa a oscilar em torno do novo ponto de equilíbrio. Tá certo? Vocês vão ver que na lista tem problemas em que eu tenho um oscilador, um sistema massa-mola na vertical, ou num plano inclinado, onde eu tenho uma força gravitacional. Esse é um caso em que eu tenho uma força constante atuando no sistema massa-mola. Então, se eu penduro uma massa numa mola e coloco no teto, a mola se estica e eu tenho um novo ponto de equilíbrio. Se eu dou uma amplitude inicial, o sistema passa a oscilar em torno desse novo ponto de equilíbrio. Então, uma força constante no sistema massa-mola, ela simplesmente desloca o ponto de equilíbrio. Se o ponto de equilíbrio é originalmente em zero, ele é deslocado com um valor diferente de zero, o sistema passa a oscilar em torno desse ponto de equilíbrio. Ora, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Na verdade, quando eu aplico uma força externa F0, tá? Uma força externa de módulo F0, no sistema massa-mola amortecido, eu desloco o ponto de equilíbrio para F0 dividido por K. Dá para mostrar isso das equações. Então, o que a gente está vendo aqui é que o sistema, a amplitude do sistema é dada por isso aqui. O que significa que o sistema, tá, para tempos muito longos, o x de t é simplesmente igual a isso. Tá? A parte transiente vai a zero e a parte estacionária é simplesmente constante igual a isso. O que significa que o meu sistema ele oscilou e simplesmente parou na posição de equilíbrio, que é deslocada agora, que é dada por isso aqui. Tá? Então eu espero que isso esteja mais ou menos claro. Esse aqui é exatamente o x de equilíbrio quando a frequência é igual a zero. Então no sistema, nessa situação aqui, eu tenho uma força constante, ele simplesmente oscila e para na nova posição de equilíbrio que é dada por isso aqui. Certo? Que é dada por F0 dividido por K. Isso. Não estava pensando nas unidades, aqui é Newton por metro dividido em unidade de metro. Exatamente isso aí, tem que ser isso aí. Bom, na outra situação limite, o que acontece quando a frequência externa vai para infinito? Ou seja, eu pego um sistema massa-mola e começo a forçar ele muito rapidamente, tá? Ou seja, a minha força ela se repete um número muito grande de vezes por unidade de tempo, por segundo, por exemplo. Olha, quando essa frequência vai para infinita, o que acontece com o xm? O meu xm, ele vai simplesmente para zero. Tá? Então, quando a frequência vai para infinito, o xm vai para zero. O que acontece nessa situação? Tá? Se o xm vai para zero, tá? Veja, atenção, isso aqui é a amplitude da parte estacionária da solução. Para tempos longos, a parte transiente vai para zero. Então, se isso aqui vai para zero, significa que tudo vai para zero para tempos muito longos. Ou seja, isso aqui também faz sentido físico, porque vejam, se o meu sistema está oscilando e eu estou forçando ele muito rápido, o sistema nem tem tempo de reagir. Veja, se o bloco está vindo para cá e a minha força troca de sinal muito rápido, eu estou dando e tirando energia do sistema muito rapidamente. Então o sistema nem tem tempo de reagir. Tá? Então o bloco está se movimentando para cá, a força troca de sinal muito rápido, eu fico tirando e botando energia, nada acontece com o sistema. Então não é uma maneira muito eficiente de injetar energia no meu sistema. E o que acontece, o efeito ele é nulo. Tá? No fim, eu não estou dando nenhuma energia para o sistema se eu aplico essa força de uma maneira muito rápida. Tá? Então, é isso que acontece. Para tempos muito longos, simplesmente, essa maneira, tá? Aplicar uma força no sistema com uma frequência muito alta, é completamente ineficiente do ponto de vista energético, e o meu sistema simplesmente ele se comporta como se fosse um oscilador amortecido. Ele oscila e para em x igual a zero. Tá certo? Bom, vamos desenhar o gráfico agora.
Tá? Então a gente já sabe o que acontece para a frequência zero, para a frequência indo para o infinito. Tá? O gráfico ele é uma coisa mais ou menos assim. Eu quero o gráfico da amplitude em relação à frequência externa. Tá? Amplitude em relação à frequência externa. Então, bom, para a frequência do para infinito, a amplitude vai para zero. Para a frequência igual a zero, eu tenho esse valor aqui, né? Vou botar aqui, né? O valor finito aí. Tá? Então, isso aqui está em F0 dividido por K, é esse valor aí. Certo? Como é que é esse gráfico? Então, isso aqui vai para cá. Tá? Para a frequência indo a zero, isso aqui vai para esse valor. E aqui eu tenho uma coisa que vai para zero. Tá? Se vocês plotarem esse gráfico, por exemplo, num computador, vocês vão ver que ele tem mais ou menos a seguinte... Tá? Tem mais ou menos a seguinte cara. Ele faz uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então aqui vai para zero, aqui tende para F0 dividido por K, e essa função, a amplitude em função da frequência, ela tem um máximo. E esse máximo, ele está localizado exatamente no valor em que a frequência externa é igual à frequência natural de oscilação do sistema. Ou seja, se eu quiser que o sistema tenha a máxima amplitude, eu preciso forçar o meu sistema, a minha frequência da minha força externa tem que ser igual à frequência natural de oscilação do sistema. Tá? E este valor aqui, tá? O valor aqui da amplitude, da amplitude máxima, tá? O valor da amplitude máxima, então basta substituir aqui ômega igual a ômega ao quadrado externo igual a ômega ao quadrado, isso aqui é zero, eu vou ter simplesmente este valor aqui é F0 dividido por B vezes ômega, né? Ou B vezes ômega externo. Certo? Então, esse aqui é o valor de amplitude máxima. Tá? E a gente vê então que a amplitude é máxima quando eu excito meu sistema com uma certa frequência. Vejam que o máximo aqui, ele é proporcional a 1 sobre B. Ou seja, quanto menor B, quanto menor a dissipação, maior vai ser esse máximo. Na verdade, se vocês fizerem o gráfico para um B menor, vocês vão ter uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então, isso aqui, digamos que é para um valor de B. Se eu pegar um valor de B menor, esse máximo ele vai aumentar e vocês vão ver que ele fica mais... Tá? A curva, que a gente chama de curva de ressonância, ela fica uma coisa mais estreita, fica uma coisa assim. Mais ou menos, tá? Tá? Então, a curva de ressonância, ela tem um pico. Tá? Então, isso aqui é para valores, tá? Então aqui eu tenho um B e a curva verde é para um valor de B menor. Então, à medida que eu diminuo o B, ou seja, que eu diminuo a força de resistência do ar, eu tenho um pico cada vez mais pronunciado, tá? Com um máximo maior e cada vez mais estreita. Certo? Então, é isso aqui, pessoal. A gente diz que para essa frequência ocorre essa é a frequência de ressonância. Tá? Ocorre uma ressonância no sistema. Ou seja, eu estou excitando o meu sistema com uma frequência, tá? Tal que amplifica a amplitude. Então, uma ressonância é uma amplificação da amplitude. Tá? Então, para mim saber, a gente vê que para mim amplificar a amplitude de oscilação no movimento harmônico, eu tenho que forçar o sistema na frequência natural dele. Tá? A analogia, de novo, tá? Embora o balanço não seja, matematicamente não seja exatamente o que a gente viu aqui, mas a analogia, de novo, funciona bastante bem com o balanço. O balanço está lá oscilando. Como é que eu faço para amplificar, para fazer com que a amplitude aumente de uma maneira, atinja o máximo? Eu tenho que empurrar o balanço mais ou menos na frequência, ele tem uma frequência natural de oscilação, eu tenho que empurrar ele na frequência natural de oscilação dele. Tá? Isso faz com que eu amplifique cada vez mais a amplitude de oscilação do balanço. Tá? Esse aí, então, é o fenômeno de ressonância. Tá? A energia, nesse caso aqui também, a energia, na verdade, transferida pela força, a cada ciclo ela é otimizada para essa frequência, então se pode mostrar que
a energia transferida para o ciclo ela é máxima nessa situação, por isso que tu tem um máximo também na energia do sistema, tá? Veja, isso aqui não é energia, né? Isso aqui é amplitude, mas como eu falei para vocês, a energia está diretamente associada à amplitude, ela é proporcional, como a gente viu, a amplitude ao quadrado. Tá? Então a gente vê que a energia mecânica do sistema aqui é máxima também. Tá? Então essa aqui é a situação ótima, a situação em que eu consigo transferir da maneira mais eficiente possível energia para o sistema. Então este é o fenômeno de ressonância. Dependendo como a frequência que eu excito o meu sistema oscilatório, ele simplesmente começa a amplitude estoura. Tá? Amplitude estoura. Esse fenômeno aí, pessoal, ele tem uma série de aplicações, tá? E situações aí que tem uma série de aplicações esse negócio aí, tá? É um fenômeno bastante importante na engenharia, tá? Tem um caso, bom, primeiro, um exemplo aí que sempre se fala dos cristais, né? Então se tu, cristal dependendo de como é que tu, da frequência do som, das ondas sonoras, o cristal quebra, tá? Isso vem do fato de que os átomos lá no teu cristal, eles estão num arranjo bastante regular, que a gente chama de um arranjo cristalino, né? Os átomos do cristal eles têm uma estrutura bem periódica, tá? Eles estão organizados um ao lado do outro. Só que esses átomos eles interagem. A interação é muito parecida com a interação do sistema massa-mola. Tem várias massas, é como se fossem várias partículas acopladas por molas. E esses átomos eles vibram. Tá? Se vocês imaginarem que os átomos lá tem um monte de molinha conectando um ao outro, tem vários modos de vibração, eles podem vibrar coletivamente de diferentes maneiras. E esse sistema ele tem uma frequência natural de oscilação. Se tu mandar uma onda sonora com a frequência natural de oscilação, tu amplifica a amplitude de vibração desses átomos e quebra o cristal. Tá? Então essa é basicamente a física por trás aí de quebrar cristais gritando, bom, gritando não sei, né? Mas emitindo uma onda sonora, tá? Suficientemente com uma frequência apropriada de modo que o cristal quer. Tá? Um outro exemplo aí que eu sempre menciono, tá? Que não dá para esquecer, é o da Ponte Millennium em Londres. Tá? Então, lá bom, seja foi no início dos 2000 essa história, né? Os caras montaram fizeram uma ponte lá em Londres, né? Por cima do Thames, lá do rio. Tá? É uma ponte só para pedestre. Essa ponte ela tem lá uma engenharia, né, que não tem pouco concreto embaixo, né, mais aquelas pontes com bastante, não corda, tá, mas com bastante cabos, tá? Então não tem aquele monte de concreto embaixo, tem que passar barco embaixo, né? Tá? Então é uma ponte para pedestre, tá? Uma ponte mais ou menos estreita, para passar só pessoas. Tá? E o que aconteceu? Os caras projetaram a ponte até para não ter problema, para resistir a rajadas fortes de vento, para resistir a barco. Tá? Fizeram lá a ponte bonita, projetaram. Tá? No dia da inauguração, juntou aquele monte de londrino, tá? dos dois lados da ponte. Tá? Então tinha um monte de gente apinhada querendo passar em cima da ponte. Não me perguntem por quê, tá? Não entendo qual é a diversão de a pessoa diz, a ponte está ligada, vamos passar em cima da ponte. Não entendo qual é a diversão desse negócio, mas enfim, tinha um monte de gente lá apinhada em volta da ponte para passar em cima. O pessoal liberou, tá inaugurada a ponte, todo mundo queria passar em cima da ponte. Tá? Então juntou um monte de gente na ponte e, bom, essa ponte ela começou a ter uma certa oscilação lateral. Tá? E devido a essa oscilação, o que acontece se tu tem uma oscilação lateral? Tu tenta adaptar o jeito que tu está andando de modo a casar com a oscilação lateral. Isso fez com que reforçasse, tá, a força que as pessoas estavam fazendo sobre a ponte. Então, uma pessoa não vai fazer uma ponte oscilar, mas um monte de gente, todo mundo caminhando no mesmo compasso para tentar casar a frequência com a frequência de oscilação da ponte, começa a fazer uma força externa com uma certa frequência apreciável na ponte. E o que aconteceu? Essa frequência ela era próxima à frequência depois se descobriu isso, né? Mas a frequência era próxima à frequência de oscilação lateral da ponte, e a ponte ela começou a ter uma oscilação um pouco significativa. Tá? Então tu vê lá, se tu olhar os vídeos, vou botar isso aqui, né? Procurem lá
ponte milênio. Esse negócio se escreve assim, eu acho. Agora não sei se é com... Acho que é assim, não sei se é com 2 N's ou 1. Tá? Procurem aí os vídeos no YouTube. Né? Então vocês vêem lá, tem um monte de gente em cima da ponte e todo mundo andando assim em cima da ponte, a ponte mexendo. Tá? Um montaréu de gente em cima oscilando. Tá? Os caras foram ver depois, os engenheiros que projetaram, tá? Que de fato a ponte ela tinha uma frequência lateral de oscilação, e o que acontece é que aquele montaréu de gente estava simplesmente excitando a ponte com uma força externa em uma frequência próxima à frequência natural. Tá? Isso estava causando uma oscilação com uma amplitude significativa. Tá? Então a ponte foi fechada, corrigiram o problema, né? Colocaram os amortecedores aí na ponte para corrigir o problema, depois reabriram a ponte. Tá? Então, oscilações, esse tópico aqui de ressonância é muito importante. Oscilações mecânicas é um troço muito importante. Tá? Tem um outro exemplo, esse é um exemplo que está no Halliday, na cidade do México, tá? Que parece que lá nos anos 80 teve um terremoto. Tá? Então, tu tem lá ondas que se propagam, ondas mecânicas no solo, né? E esse negócio começa a faz tremer. Os prédios são projetados, principalmente na cidade do México, tem um monte de território, os prédios eles são projetados para resistir a essas oscilações. Agora, essas oscilações elas são muito amplificadas na cidade do México porque ela foi construída em cima de um lago. Tá? Então, os povos que viviam lá, tá? Os povos que viviam há zilhões de anos atrás, eu sabia o nome dos povos, não são os maias, também não são, não são os maias que estavam lá, era outra civilização, mas ele tinha um lago enorme lá, eles viviam nos lagos. Até se vocês forem para o sul da cidade do México, ainda se vê tem todo um bairro no sul da cidade do México que é puro lago, tá? As pessoas andam de barco, parece uma Veneza, bem diferente de uma Veneza, mas digo, no sentido de que é cheio de rios e canais, tá? No sul da cidade do México. Porque de fato a cidade foi construída em cima de um lago, então o terreno é muito fofo e isso amplifica muito as oscilações mecânicas que vêm de abalo sísmico. Tá? E o que acontece? Teve um terremoto aí nos anos 80 que derrubou prédios de uma certa altura. Tá? Então prédios muito altos não caíram, prédios muito baixos também não caíram, e prédios com uma altura lá intermediária, bastante específica, caíram na cidade. Né? Vários prédios foram destruídos. Tá? E eles notaram que esses prédios, tá? Eles tinham uma frequência natural de oscilação que era igual à frequência, que era muito próxima da frequência das oscilações devido ao terremoto. Tá? Então, o terremoto fazia lá o solo vibrar numa frequência, por causa do solo não úmido, né, mas por ter sido o solo muito fofo, por ter sido a cidade ter sido construída em cima de um lago, as oscilações elas eram já naturalmente amplificadas, né, e eles viram que a frequência do terremoto de oscilações era muito parecida com a frequência de oscilações mecânicas dos prédios. O que acontece? Houve uma ressonância, tá? Porque os prédios estavam sendo excitados com a frequência natural deles de oscilação e muitos desses prédios não. Teve uma amplificação de amplitude, eles aumentaram e caíram. Tá? Então é um tópico extremamente importante na física, tá? Em aplicações de engenharia. Tá? Oscilações mecânicas, isso aí é de extrema importância. Bom, pessoal, então eu encerro assim a nossa parte de oscilações, movimento harmônico. Tá? Então a gente começou com o movimento, descrição do movimento, causas do movimento, sempre um movimento harmônico simples, sem resistência do ar, sem força externa. Depois eu dei a parte de movimento harmônico com amortecimento, ou seja, com uma resistência do ar, ou um movimento, se vocês quiserem, no interior de um fluido. E por último a gente chegou então no movimento amortecido e forçado externamente. Certo? Bom, até a próxima.